Queria que você falasse um pouquinho, então, como sendo um cristão professor de adolescentes para adolescentes, e adolescentes que vivem num contexto social talvez muito diferente daquilo que você viveu anteriormente. Não estou te chamando de velho, fique claro, não estou chamando de velho. Obrigado, obrigado. Mas certamente são adolescentes que vivem num contexto social diferente daquilo que nós vivemos há um tempinho atrás. Sim, sim. Assim, o primeiro ponto que eu posso observar, né, é basicamente a ideia de tecnologia, né? Porque, por exemplo, se a gente pega, assim, 12 anos atrás, foi basicamente quando eu saí do meu ensino médio, o que eu consigo observar é que essa questão do acesso à informação mudou, né? Mudou muito de uns tempos para cá. E, assim, eu que tenho acompanhado todo esse processo, né? Que estava lá no começo lá do smartphone, porque quando eu me formei não era um smartphone. Tipo assim, era aquele celular, não um tijolão, né? Mas era... Tijolão, história. A família sim, mas eu especificamente não. Eu tive aquele Nokia cinza, pequenininho, sabe? E exato, exato. Tu botava crédito, aí tu mandava uma mensagem, já comia basicamente todos os créditos. Exato. E aí eu falo isso para os meus alunos hoje, né? Que um grande diferencial que eu observo hoje, né? No tempo e na possibilidade que eles têm hoje é esse ponto, a tecnologia. E eu acabo tentando demonstrar para eles que isso facilita, né, a possibilidade de ascensão do ponto de vista profissional, né, de se qualificar, de ter assunto, sabe, de se aprofundar em uma temática, de ter sabedoria. E, assim, enquanto cristão, né, dentro desse meio de educação, principalmente, a gente percebe que a diversidade de pensamento e de formação familiar é muito distinta, sabe, André? Observo que, poxa, ao mesmo tempo que eu tenho uma adolescente que tem uma família muito bem estruturada do ponto de vista espiritual, financeiro, pessoal, relacional, ao mesmo tempo eu tenho famílias adolescentes que não têm isso, né? E isso às vezes reflete na sala de aula, né? Problema com os pais, não tem um bom relacionamento com os amigos no dia a dia, e a gente fica muito sensível a isso, né? E assim, do ponto de vista de atuação, né, de cosmovisão, enquanto, né, representante de Cristo ali, eu tento muito me aproximar deles no sentido de ser, não necessariamente um amigo, né, mas uma pessoa na qual eles possam ter um momento de conversa, sabe? E eu observo que falta isso muitas vezes nos círculos. Por mais que um adolescente seja muito comunicativo, seja muito bem visto pelos outros, mas em algum momento você observa que esse adolescente ele pode ter algum tipo de problema. E ao mesmo tempo eu observo que também outros adolescentes não têm esse tipo de problema, sabe? Então a gente começa, e aí por ter esses 4 anos, né, no meio da educação, eu percebo que, caramba, eu já estou há algum tempo, né, parece pouco, mas vivenciando o dia a dia com adolescente, lecionando, eu observo que, caramba, eu cresci muito como pessoa, sabe? Como observador da figura humana, né? E vendo, né, a proposta de Cristo para eles, é sempre buscando uma conciliação, sabe? Nunca levando a ter, por exemplo, poxa, eu tenho um relacionamento ruim com meu pai. Poxa, não, né? Igual aconteceu já com um aluno, né? E conversando assim, né, depois da aula, aí ele falou, pô, pessoal, tenho boa relação com meu pai não, e tudo mais. E aí eu falei com ele, cara, tipo assim, eu sei que pode ter algum tipo de revolta, pode, né, ele pode estar sendo muito firme contigo, mas chama ele para conversar, pô, né, troca uma ideia e tudo mais, né, demonstra esse lado seu que você, poxa, tá numa fase que você quer conversar, né, quer entender o porquê, mas sempre com respeito, porque você tem que saber que ele é seu pai, né, ele é autoridade sobre a sua vida, então sempre tentando levar para esse lado. Tem sido uma das partes que eu tenho trabalhado, sabe? Muito legal. E você pensa, e a gente volta ao assunto de um contexto um pouco complicado, você colocou inclusive questões familiares que certamente a gente sabe que o que acontece em casa inevitavelmente reflete também na sala de aula. Você pensa que estabelecer um ambiente de diálogo é justamente
um movimento que um professor, seja ele cristão ou não, ele precisa fazer para lidar, por exemplo, com casos de indisciplina? Sim, sim, eu compreendo que é o melhor caminho, né? Porque, por exemplo, e aí eu venho no mercado corporativo, né, fazendo essa migração. E uma das coisas que me falavam, né, por eu ser tranquilo, né, nos meus relacionamentos, era que, tipo assim, poxa, Francis, ninguém vai te respeitar, né? Só que eu acho que, eu tenho isso comigo, que, assim, o respeito, ele se conquista, né? Ele é conquistado e não necessariamente pela força. Até porque eu penso que boas ideias, elas não precisam ter utilização da força. E a partir do momento que você demonstra isso, né, para uma pessoa, e aí é independente da idade, né, mas principalmente com adolescente, né, você propõe ali uma conversa aberta. E um princípio que eu tenho trabalhado muito, né, que é o princípio da transparência, sabe? Tanto é que toda turma, no começo de ano, né, sejam elas já conhecidas minhas ou não, eu chego para eles e falo assim, bom, galera, vocês já conhecem como é que eu trabalho, o primeiro ponto, eu vou respeitar muito vocês durante esse período e também, durante esse processo que a gente vai estar junto, eu também vou exigir muito respeito, né, de vocês para comigo. Então é uma via de mão dupla. Porque, assim, a gente estabelecendo isso, né, no início, eles olham e falam o seguinte, poxa, não, o professor, ele tá aqui, ele tem algum motivo, ele quer ensinar a gente, ele quer fazer com que a gente enxergue novos horizontes e dessa maneira aponte pra gente, talvez, para que a gente possa tomar um melhor caminho profissionalmente, né, intelectualmente, crescer. E aí eu observo isso, sabe, que trabalhando dessa maneira, né, estando aberto para o diálogo, você consegue reverter alguns tipos de comportamento. Assim, é muito legal porque até hoje mesmo, né, a gente veio do trabalho e hoje eu tive um caso, né, que, por exemplo, eu tenho um aluno que ele assim, ele não falta com respeito, né, ele não tem problemas relacionais com a turma, mas é muito imperativo, sabe? Toda hora tu tem que falar, fulano tal, senta aí, pô, cara, de novo, senta aí, pô, senta aí. E aí hoje, né, assim, a gente tá em processo de testes e tudo mais, e aí eu falei, pô, senta aqui na frente hoje, beleza? Foi lá, sentou, falou, não, professor, foi lá, e aí eu expliquei toda a matéria, todo o conteúdo, sabe? E no final da aula ainda me perguntou, poxa, professor, mas isso daqui faz sentido? E aí você observa, né? Porque, por exemplo, eu acho que se eu fosse um professor pé na porta, no sentido de esculachar o aluno, né? Ou tratar ele com indiferença, ou mal, por mais que ele venha a ser, né, imperativo no dia a dia, sabe? Eu acho que a forma dele, sabe, me julgar seria diferente, sabe? Ele não teria esse respeito de, poxa, no momento da explicação, ele pegar a cadeira e sentar na frente, sabe? A resposta dele seria diferente a você. Exato. E o que é muito maneiro de ver, e aí não é fruto de glória minha, sabe? Mas, tipo assim, eu percebo que se eu tô dentro de sala de aula, realmente é uma missão de Cristo, sabe? Eu tenho algum propósito ali. E esse propósito eu tenho visto, sabe? Que é essa boa aceitação entre os alunos, sabe? E aí, sabe, tem sido esse meu dia a dia.